Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto clássico da palavra de Deus, que foi o dia do derramamento do Espírito Santo sobre estes homens. O Senhor Jesus deu uma ordem, o Senhor Jesus declarou algo a estes homens. Jesus disse: vão para Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Estes homens obedeceram àquela determinação dada por Jesus. Eles foram para Jerusalém e eles ficaram fechados no cenáculo. E o cenáculo era local de oração, e o cenáculo era local de intimidade, e o cenáculo era local de busca da presença de Deus. E ali estavam estes homens, debaixo de uma determinação passada pelo Senhor Jesus. Eles estavam ali acreditando na promessa que o Senhor havia feito, porque quando Jesus estava para ser tomado, quando Jesus estava para ser levado, veio uma grande tristeza sobre a vida daqueles apóstolos, porque eles temiam ficar sem Jesus, eles temiam por sua própria vida, pois não sabiam o que ia acontecer com cada um deles. A perseguição era muito grande, a rejeição era muito grande, as guerras eram muito grandes. Mas o Senhor, quando Ele enxerga a tristeza do coração daqueles homens, o Senhor diz: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês à mercê do inimigo, porque esta não é a promessa que Deus tem para as vossas vidas e para as vossas famílias. A promessa que Deus tem para as vossas vidas e para as vossas famílias é um derramar espiritual sobre todos vocês, que vai trazer renovação, que vai trazer cura, que vai trazer libertação, que vai trazer um mover novo e sobrenatural da parte de Deus. Glória a Deus. E Jesus lança esta promessa sobre os apóstolos. E aí, depois de Jesus lançar essa promessa, Ele diz: olha, vocês vão para Jerusalém, fiquem lá, e não saiam de lá, até que vocês sejam revestidos de poder. E esses homens entraram nesse cenário. E a Bíblia diz que eles viviam em comunhão. Não há como ter santidade sem ter comunhão. Não existe santidade sem comunhão. A santidade, ela só existe onde há comunhão. E a primeira comunhão que tem que existir é a minha comunhão com Deus. Se eu não tiver comunhão com Deus, consequentemente, eu não terei uma vida de santificação. Para eu ter uma vida de santificação, eu preciso ter comunhão com Deus. E para eu ter comunhão com Deus, eu preciso ter uma vida de obediência. E para ter uma vida de obediência, eu tenho que saber o que é que eu devo obedecer. Porque não é simplesmente sair por aí dizendo que vai obedecer sem saber o que vai obedecer. Não é simplesmente sair por aí dizendo que tem comunhão com Deus e fazendo toda sorte de pecado, praticando toda sorte de pecado, todo tipo de atitude que vai contra a palavra de Deus. Isso não vai gerar comunhão. E a comunhão, ela gera a santidade. A comunhão, ela gera intimidade. A comunhão, ela gera proximidade. Aleluia. Glória a Deus. E a proximidade de Jesus opera milagres em nossas vidas. E Jesus queria intimidade com este povo. Por isso que Jesus disse: ficam em Jerusalém, ficar em Jerusalém. Eram cerca de 120 homens que estavam reunidos ali, e eles ficaram exatamente 120 dias reunidos no mesmo lugar, sem sair de onde eles estavam. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
e permaneceram lá um período de 120 dias. E aí o que acontece? Existia uma festa chamada Festa de Pentecostes, que era uma festa onde as nações se reuniam em Jerusalém. E vinham povos de todas as nações da parte da terra, da face da terra. E o Senhor Jesus, ele projetou, o Senhor Jesus, ele já calculou que o 120º dia seria justamente no dia de Pentecostes. Amém? Amém. E aí, irmãos, acontece algo aqui maravilhoso. Porque aquilo que se espera de Deus não vem com aviso. Vou repetir que você não entendeu. Aquilo que se espera de Deus não vem com pré-aviso. Ele não diz assim: estou chegando, se prepara que eu estou chegando. Não. Eu devo estar preparado o tempo todo para receber o que o Senhor tem para a minha vida. É de repente que Deus muda a história. É de repente que Deus muda a situação. É de repente que Deus opera um milagre. É de repente que Deus vem e faz e muda tudo, e você fica sem entender absolutamente nada, porque Deus não pede explicação. Olha a séria. Ele vem e ele faz. Mas ele faz em quem está na posição. E para estar na posição tem que ter uma vida de santificação. Porque sem santidade ninguém recebe nada de Deus. Aleluia. Oh glória. De repente começou a soprar um vento. Amém? Quando o vento de Deus começar a soprar na tua vida, te prepara. Aleluia. Está começando a chegar. Aleluia. Amém? Porque, irmãos, essa imagem aqui nunca havia aparecido para eles. Nunca. Eles nunca tinham visto o que eles estavam vendo aqui. E viram o que? Línguas de fogo, que pareciam com língua de fogo, e que se separavam, e que pousavam sobre cada um deles. Aleluia. E todos ficaram cheios e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia. Então eles começaram a receber da parte de Deus. Começou a repousar sobre eles o que? O derramar do Espírito Santo. A unção de Deus sendo derramada sobre a vida de todas aquelas pessoas que estavam ali naquele cenáculo. E eles começaram a adorar ao Senhor em uma língua que eles nunca haviam falado. Eles estavam adorando ao Senhor, mas eles não sabiam o que eles estavam dizendo, porque existia um mistério de Deus em toda aquela situação. Havia uma festa e havia um povo de todos os lugares, e eles começaram a falar cada um na língua nativa daquele povo que estava ali. Então imaginemos hoje que nós estamos aqui no Brasil e uma festa de nações. Aí tem chinês, tem japonês, tem americano, tem italiano, tem francês, e de repente Deus começa a fazer um mover no meio do povo dele, e você começa a adorar o Senhor em italiano, você começa a adorar o Senhor em espanhol, você começa a adorar o Senhor em inglês, você começa a adorar o Senhor em chinês, em japonês, e por aí vai. Você não entende, você não vai entender, mas quem está ouvindo entende. E deixa eu dizer uma coisa para você: o que está acontecendo na tua vida você não está entendendo, mas as pessoas vão ver e vão enxergar o agir de Deus e o operar de Deus através da sua vida. E eles começam a olhar um para o outro e dizer assim: peraí, esses camaradas não são os galileus, esses camaradas não são os analfabetos, esses camaradas não são os pecadores, os pescadores, os indoutos. E eu acredito que olham para eles e dizem: são eles mesmos.
Mas o que está acontecendo, porque nós estamos ouvindo eles adorarem ao Senhor na nossa língua, no nosso idioma, e eles não sabem falar isso. E houve um grande reboliço, um grande alvoroço naquele lugar. Por quê? Porque eles queriam entender o que estava acontecendo, e o próprio Deus estava criando uma situação para ministrar todas aquelas pessoas e trazer um novo tempo sobre a vida de todos eles. Ali foi o primeiro grande evangelismo que existiu da Bíblia. Porque não foi algo local, foi algo mundial. O que aconteceu ali não foi algo que o Senhor preparou para que fosse local, não foi algo mundial. E o que Deus faz através da minha vida e da tua vida, nós podemos até imaginar que seja local, mas eu quero dizer para você nesta noite, não é algo local, vai alcançar pessoas de longe. O que Deus vai fazer e operar na tua vida e através da tua vida vai alcançar pessoas de longe. E aí começa, né, aquela chacota. Tão bêbados, mas era 9 horas da manhã. Eles beberam demais. E aí, irmãos, Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro transbordando da graça de Deus, Pedro sai para fora e começa a dizer: ei, vocês estão enganados, não tem ninguém bêbado aqui não. Pelo contrário, eu vou conjecturar aqui, Pedro falando para aquele povo, pelo contrário, tem 120 dias que nós estamos aqui no jejum, tem 120 dias que nós estamos aqui na oração, tem 120 dias que nós estamos aqui debaixo de uma promessa, esperando por este momento, esperando por esta hora. E o que vocês estão vendo nada mais é do que um derramar do Espírito Santo de Deus, que Jesus, o Nazareno, nos prometeu. Sabe aquele Jesus que vocês crucificaram? Sabe aquele Jesus que vocês sepultaram, mas que não está lá? É Ele que está operando essas maravilhas entre nós, através do seu Santo Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E como havia muitos judeus, Pedro, o que ele faz? Ele se usa da palavra quando ele declara, quando ele fala uma profecia de Joel, que Joel declara que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Aleluia. Eu tenho algo para te dizer nesta noite. Nós estamos enquadrados nesses últimos dias. Ei, esta igreja aqui está enquadrada nesses últimos dias, e o Senhor quer derramar o Espírito dele sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ele quer trazer sobre a minha vida, sobre a sua vida, sonho, revelação, profecia. Irmãos, Pedro começa a pregar e o coração daquele povo começa a queimar, começa a arder, porque o Espírito Santo de Deus estava movendo, igual ele está movendo aqui hoje. O Espírito Santo de Deus estava movendo no coração daquele povo. Aleluia, aleluia. E quando uma pessoa está cheia, ela tem sede. Quando a pessoa está cheia, ela tem sede. E aí começou a derramar do Espírito sobre todos aqueles. Jesus quer te usar. Tem meia dúzia aí que entendeu. Jesus quer te usar. Abre o teu coração para ele encher a tua vida. Posso te contar um segredo? Posso? Crente que é cheio do Espírito Santo não tem lugar para o diabo na vida dele, não. O diabo só encontra lugar na vida de crente que está vazio. Mas o crente que está cheio do Espírito Santo, o diabo passa por longe. O crente que é cheio do Espírito Santo, o diabo tem medo dele. O crente que é cheio do Espírito Santo, o demônio não vem perturbar ele de noite. Alabá-se que andará. Porque a palavra do Senhor diz que Ele dá ordem aos seus anjos, ao meu respeito, ao teu respeito, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está velando por nós. Aleluia.
te chama nesta noite. Vem e deixa eu velar pela sua vida. Vem e deixa eu encher a tua vida. Vem e deixa eu limpar a casa. Vem e deixa eu mudar a história. Aleluia. Porque eu ainda sou um Deus de mudança. Eu ainda sou um Deus de mudança. Aleluia. Oh, glória. E Pedro pregando. O coração desse povo se compungiu. O coração desse povo se quebrantou. O Espírito Santo veio e trouxe um quebrantamento sobre esse povo. O povo olha para Pedro, aquele Pedro que arrancou a orelha do soldado, aquele Pedro bravo, aquele Pedro que Jesus disse: tu não vai me negar, e ele negou. Aquele Pedro, só que o Pedro que eles veem agora não é o Pedro antigo, é um Pedro novo. Porque quando Pedro abriu a boca, Deus falou: este aqui, ó, aleluia, este aqui, ó, ele é o líder, ele vai pregar sobre o meu nome, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. O Senhor ali, ele confirma o ministério na vida de Pedro, e as pessoas olham para Pedro e dizem: o que é que nós temos que fazer? Já começa que chama de irmão. Irmão, o que é que nós temos que fazer? Aleluia. Virou irmão rapidinho. Por quê? Porque Deus entrou no negócio. E quando Deus entra no negócio, esquece, o inimigo tem que bater em retirada. Ele não pode permanecer onde há Deus. Ele não pode permanecer onde há o Espírito Santo. Pedro com muita calma, porque era o Pedro transformado. Porque se fosse o Pedro de antigamente, ele ia falar assim: vocês vão tudo para o inferno, né? Mas não era o Pedro de antigamente. Era um Pedro cheio do Espírito Santo. Era um Pedro que o Senhor havia trabalhado na vida dele. Era um Pedro que acabara de receber algo da parte de Deus para fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse quando saísse de dentro daquele cenário. E olha a resposta de Pedro no versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se. Aleluia. Arrependa-se. Arrependa-se. Os dias são maus e se tornaram piores. Não espere melhoras neste mundo, porque neste mundo não haverá melhoras, só pioras. E como é que nós vamos viver? Debaixo da graça de Deus. A única maneira de nós permanecermos vivos, a única maneira de nós permanecermos com alegria na alma e no coração é na presença de Deus. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para que a igreja? Para perdão dos seus pecados. Para quê? Para perdão dos seus pecados. Só depois do arrependimento, só depois de um processo de santificação, é que se recebe o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Amém. Por quê? Pois a promessa é para todos vocês. Bate no seu peito e diga assim: essa promessa Deus fez para mim. Diga assim: eu tenho direito de ser cheio do Espírito Santo. Mas para isso eu preciso buscar uma vida de santidade. Ora, adolescente, bate no peito aí, fala. Quer ver os adolescentes? Bate no peito assim, diga: essa promessa, abra a boca e fala. Eu quero ver vocês falando: essa promessa diz respeito à minha pessoa, e eu tenho direito de ser cheio. Diga: cheio do Espírito Santo. Sou
observando, tem gente que tem uma dificuldade de falar, uma dificuldade, não sai, porque o diabo está ali, ó, travando. Não fala, não fala, não fala, porque se você falar, eu tenho que sair. Não fala, porque se você falar, eu vou ter que bater em retirada, porque ele vai vir ocupar o lugar. Glória séria. Você já ouviu aquela expressão que não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos? Não tem como caminhar com Jesus sem ter vida de comunhão com Ele. Não tem como caminhar com Jesus sem ter vida de arrependimento. Não tem como caminhar com Jesus sem abandonar a prática da miséria do pecado. É tempo de se levantar. É tempo de se colocar de pé. É tempo de buscar a presença de Deus. Ei, desperta, ó tu que dorme. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. Jesus te chamou? Amém. Prazer você estar aqui. Tem gente que está pensando que trabalho na igreja leva para o céu. O apóstolo Paulo declara na palavra: se tu pregar e tu não viver, os que estão te ouvindo no grande dia serão salvos e tu será condenado. O fato de estar aqui em cima não garante vida eterna. É preciso ter uma vida de santificação. É preciso ter uma vida de santidade. Santidade é separação. Separado. É separado para Jesus. Sem mistura. Aleluia. E a mistura está grande no meio do povo de Deus. E eu não estou falando de comunhão e vida, não. Estou falando do meio do povo de Deus. A mistura está grande. Só que o escritor aos Hebreus diz: sem santidade ninguém verá Deus. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. E aí, gostou da mensagem? Deus falou com você? Com certeza absoluta que sim. Então faz o seguinte: deixa o seu like, faça o seu comentário, copie esse link e envia para o máximo de pessoas que você puder. Grupo de Instagram, Telegram, lista de transmissão, envia, e assim você vai nos ajudar a fazer esse canal ficar cada vez mais conhecido. Então, aguarde que em breve tem mais. E lembre-se de uma coisa: nós somos de uma igreja que crê em uma vida de comunhão. Até a próxima.